que a gente sabe hoje em medicina, que é assim a coisa mais recente em medicina, confirmada cientificamente? Que as alterações no intestino, que é o local onde são produzidos os hormônios no cérebro, causada pelo desequilíbrio em trilhões de bactérias e fungos e vírus que nós temos no intestino, que causam a permeabilidade, a inflamação do intestino. Para cada célula, a gente tem 9 células de bactérias, de vírus e de fungos no intestino. O intestino que possui essa chamada microbiota, essa floresta que se junto daria uns 2 quilos, é considerado o que a gente chama de um órgão de defesa, um órgão produtor de hormônios que mantém a nossa homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio. Quando a homeostase, o equilíbrio do intestino é alterado pelos fatores ambientais que eu expliquei, o que vai acontecer? E agora é absolutamente científico. Ninguém mais pode dizer que não é científico. Se alguém achar que não é científico, antes de procurar desmoralizar as pessoas, pega o telefone, liga para mim: olha, eu quero que você me explique, eu quero as evidências científicas. Mas não faça o que muita gente faz: não sabe, não conhece, aí fala que não existe, porque isso não vai ajudar no Desinflama Brasil. Então, a alteração do intestino, alteração inflamatória, vai alterar os hormônios que são produzidos pelo intestino e que o cérebro usa para funcionar. Mas pior do que isso, a alteração do intestino causa uma alteração na barreira protetora do cérebro. Ou seja, inflamou um, inflama o outro. O intestino tem partes que eles atuam sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. É uma mão dupla. Por isso eu sempre fui contra mudar a ecologia do intestino, seja cortando, costurando, grampeando, mudando o trajeto do estômago, do intestino, porque isso mexe com a ecologia. Mexeu com a ecologia do organismo, mexeu com tudo. O mais importante é vocês entenderem: alterou a permeabilidade intestinal, alterou a permeabilidade do cérebro. E conforme eu sempre falava, as doenças de comportamento são doenças inflamatórias. O que acontece com a pessoa quando ela está já inflamada e está começando a desenvolver sobrepeso e está começando a desenvolver obesidade? Ela começa a mudar de comportamento. Começa a diminuir noradrenalina, começa a diminuir dopamina, ela perde foco, ela perde atenção, ela perde concentração, ela perde inspiração, ela perde motivação, ela perde desejo sexual e outros desejos, e passa a ter um foco mais em se acalmar, em se tranquilizar, em se acomodar. Porque à medida que inflama, o hormônio inicial que vai ser mais afetado chama-se serotonina. À medida que a serotonina é afetada, no mínimo ela vai modificar a acetilcolina, que é a da energia, vai afetar a dopamina e a norepinefrina, que é jogar a libido para frente, vai afetar a ocitocina, que é a substância do afeto, do relacionamento, do carinho, do amor, vai afetar GABA, que é o que combate a ansiedade, vai aumentar glutamato, que dá uma excitabilidade, que causa um mal-estar, que faz com que a pessoa comece a comer apenas para aliviar o mal-estar. Ou seja,
isso vai virando uma bola de neve. Agora, quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas conhecem isso? Quantos médicos têm essa noção de sistema? Ou seja, quantos conseguem ver integralmente corpo, mente, emoções, sentimentos, espiritualidade num único objetivo? Então, quando a pessoa vai tratar para desinflamar, é preciso minorar o desequilíbrio desses hormônios. E com os conhecimentos, você sabe como é que você vai conjugar as informações que você tem para você prescrever o que vai melhorar o desempenho daquele cérebro para aquela pessoa começar a reagir. Aí vem os outros pilares do tratamento: a modificação de crenças, a modificação de valores, a modificação de simples hábitos. Por exemplo, a pessoa tem um hábito de estar vendo televisão, as coisas estão extremamente chatas, os programas são horrorosos, ela não está sentindo nenhum prazer a não ser ouvir tragédia, desgraça e coisas que vai deixar ela melhor. Aí o gatilho é aquela coisa horrorosa que ela está hipnotizada vendo. A rotina dela é se sentir insatisfeito com tudo aquilo de ruim, levanta e vai buscar uma gratificação na geladeira. Aí começa a olhar o que tem de gostoso. Normalmente ela vai buscar alguma coisa que tenha açúcar e gordura, que são substâncias que provocam uma sensação de satisfação, mas é temporária. Aquilo aumenta e despenca, e aquilo é um vício, é uma droga. Droga, quanto mais você usa, mais você precisa usar para sentir a mesma coisa. E quando ela sobe e desce, ela cria dependência. Então ela tem aquela rotina, como todo hábito, um gatilho, uma programação horrorosa na televisão. Aí vem a rotina procurar um consolo na geladeira. A gratificação é aquele estado de relaxamento, de alienação e também de pouca energia. Como é que você muda um hábito? Basta você mudar a rotina. Aí você está vendo que está um programa chato, você está insatisfeito, você está com fome de alguma coisa agradável, você muda a rotina. Ao invés de você ir para a geladeira, você pega um tênis, um short, desce, vai fazer uma boa caminhada, chama uma pessoa que tem um papo interessante. Você quebrou o padrão, quebrou o hábito. Agora, para você manter aquilo ali, é preciso você repetir várias vezes a mesma rotina para mudar o hábito. Alguns cientistas falam em 21 vezes, outros falam 64 vezes, mas o importante é a pessoa parar de dizer que é difícil, que não consegue, porque isso é apenas dizer que ela quer ficar na zona de conforto. Então, tem a medicação, tem o como você modificar hábitos, e existem profissionais que estudaram, que desenvolveram técnicas, que desenvolveram ferramentas, que desenvolveram formas de aprendizar, de passar esses aprendizados para que a pessoa possa fazer isso com sucesso. Agora, como tudo na vida, tem que desejar, tem que querer, tem que fazer até ter. A parte que seriam os outros dois pilares: aprender a alimentação. Aprender a alimentação não é fazer dieta. Dieta não funciona. Isso, a palavra tem que ser banida do mapa. O que existe hoje são estilos de você escolher a sua alimentação. E como é que nós falamos hoje? Graças a Deus, existem os alimentos que inflamam e existem os alimentos que desinflamam. Você não tem que fazer dieta. Você tem que aprender quais são os alimentos que inflamam, você diminui. E quais são os alimentos que desinflamam, você aumenta.
Quais são as substâncias que melhoram o seu DNA? Quais são as substâncias que rejuvenescem o seu DNA? Você aumenta. Quais são as substâncias que estragam o seu DNA? Como o açúcar, os derivados de leite de vaca, o excesso de glúten. Você diminui. Não é que você tenha que não usar, você tem que ter consciência da quantidade que você está usando. É lógico que tratar a permeabilidade intestinal e, finalmente, a atividade física. Para você fazer atividade física, é necessário que você tenha profissionais que tenham competência para fazer com que você comece a gostar da atividade física, para você, ao invés de achar um sacrifício ou uma obrigação, você considerar aquilo ali uma fonte de saúde, e prazer. Ou seja, é preciso mudar o que pensa, mudar o que se sente, para mudar o que se faz. Agora, não existe no universo, não existe em medicina, você conseguir um prazer maior sem oferecer prazeres menores. Isso não existe. É só você pensar que tudo que te deu muito prazer na vida, deu muito trabalho. Então pensa nisso, o que te deu muito prazer na vida, te deu muito trabalho. Porque o que não dá muito trabalho, normalmente não dá muito prazer. Às vezes dá até tédio. Então, essas coisas, por incrível que pareça, parecem coisas simples, mas não são fáceis. Por quê? Porque falta informação, falta conhecimento e falta repetição. A repetição é fundamental para o aprendizado. Não existe aprendizado sem repetição. Aprender a emagrecer, aprender a desinflamar é igual. Aprender a jogar futebol, aprender a dirigir um carro, aprender a pilotar um helicóptero, aprender a dar uma aula com qualidade. Ou seja, você tem que investir em formação, conhecimento e praticar. Por isso que o Desinflama Brasil é um movimento para compartilhar conhecimentos de coração para coração, para que exista uma mudança da sociedade. E isso não pode partir de fora, isso não pode partir do governo, isso não pode partir dos laboratórios, isso não pode partir da mídia, não pode partir das indústrias alimentícias, não pode partir do agronegócio, isso tem que partir de dentro das pessoas para as pessoas, de coração a coração. Então, vocês já sabem como as doenças inflamatórias elas acontecem, por que elas estão explodindo, por que as pessoas estão virando farmácias. Por exemplo, em cada casa tem agora uma pessoa com Alzheimer. Alzheimer é uma doença inflamatória. Alzheimer é uma doença que tem a ver com alumínio no ambiente e que tem a ver com perda da sensibilidade da insulina no cérebro. Não é a insulina alta no sangue, não. É a insulina alta no cérebro. Vocês acabaram de aprender que tem permeabilidade intestinal, tem permeabilidade cerebral. Vai ver quanto custa uma pessoa com Alzheimer para uma família. Vai ver qual é o custo disso. Agora, compartilhe essas informações, porque isso vai beneficiar um mundo de pessoas.